Atari 800, bora lá! No ano de 1977, a companhia Atari criou um dos consoles de videogame mais conhecidos de todos os tempos, o Atari 2600. Este foi o primeiro console de videogame doméstico de grande sucesso da Atari. Desempenhou um papel fundamental na popularização dos videogames no final dos anos 70 e início dos anos 80. Seu reinado praticamente foi abalado pelo crash dos videogames e também pelo aparecimento dos computadores domésticos. Entre os computadores que apareciam sorrateiramente para competir com o próprio Atari 2600, o Atari 800 figurava entre eles. Na real, não daria para a gente falar que o Atari 800 chegava para competir com o Atari 2600, uma vez que este era um computador de 8 bits e mais potente do que o Atari 2600. Apesar de a própria empresa Atari ser a produtora do Atari 2600, por uma força de mercado que ela mesma havia criado e fazia parte dele, a produção de computadores pessoais se fazia necessário. O Atari 800, juntamente com o Atari 400, foram um dos primeiros computadores pessoais lançados pela Atari, no ano de 1979. O Atari 400 teria sido projetado como uma alternativa de baixo custo ao Atari 800. A proposta da Atari, quando projetou o Atari 800, seria de produzir um computador doméstico, versátil, que podia ser utilizado tanto para jogos como para aplicativos. Ele fazia parte de uma linha de modelos de computadores de 8 bits criadas pela Atari, que também incluía o Atari 400, Atari 1200 XL e o Atari 600 XL. Apesar de o Atari 800 ser parecido com o Atari 400, eles possuem algumas diferenças. A empresa alegava que o Atari 800 era adequado para o processamento de texto e tarefas de programação, por conta do seu teclado robusto e mais parecido com o teclado de uma máquina de escrever. Tanto o Atari 800 como toda a linha de computadores Atari de 8 bits foram afetados pelo crash dos videogames. O que chega a ser curioso entre o crash dos videogames e os computadores pessoais é que os computadores pessoais, em parte, foram responsáveis pelo crash dos videogames. Com seu surgimento, muitos potenciais consumidores de videogames optavam por comprar computadores pessoais. Por ironia, os próprios computadores pessoais também eram afetados pelo desinteresse das pessoas em relação a videogames e games eletrônicos presentes nos próprios computadores pessoais também. Isso seria o resultado devido a uma combinação de fatores, incluindo a saturação do mercado, jogos de baixa qualidade e concorrência dos próprios computadores domésticos com consoles de videogame. O mercado foi inundado por jogos mal projetados e desenvolvidos às pressas, levando a um declínio na confiança do consumidor e a uma queda acentuada nas vendas. Além das dificuldades do próprio crash, o Atari 800 enfrentava uma forte concorrência de outros computadores domésticos, incluindo o Commodore 64 e o Apple II, que ofereciam recursos mais avançados e uma biblioteca de software maior. Apesar de o Atari 400 ser uma alternativa de baixo custo em relação ao Atari 800, ele apresentava um teclado de membrana em vez de um teclado full stroke. Isso passava uma impressão de um produto mais moderno, até mesmo do que o do Atari 800. O Atari 400 tinha 4 KB de memória RAM e seu apelo comercial era focado em cima de uma máquina de jogos. Em relação às configurações de fábrica, o Atari 800 tinha um processador MOS 6502, feito sob medida, rodando a 1,79 MHz. O 6502 era um popular microprocessador de 8 bits usado em vários computadores domésticos e consoles da época também. Memória. Como foi dito, o Atari 800 tinha 8 KB de memória RAM, porém o sistema tinha 4 slots de expansão de memória, que permitiam que a RAM fosse expandida para até 48 KB. Em relação aos gráficos, o Atari 800 apresentava um chip gráfico personalizado, conhecido como ENTIC. Traduzido para o portuguesinho tupiniquim,
queria dizer circuito de interface de televisão alfanumérica. Ele suportava uma resolução de tela de 320 por 192 pixels, com uma paleta de cores de 256 cores. No entanto, apenas 16 cores poderiam ser exibidas simultaneamente na tela. Som. Os recursos de som do Atari 800 foram fornecidos pelo chip personalizado reconhecido pela sigla GTIA, Graphic Television Interface Adapter. Oferecia 4 canais de som independentes, permitindo efeitos sonoros básicos e música em jogos e aplicativos. Isso era uma novidade. Músicas em jogos não era uma coisa muito comum naquela época. Existia, mas muitos jogos não tinham música. Quanto a portas para se conectar periféricos, na sua parte frontal existiam 4 entradas para controle naquele estilo de 9 pinos. Na sua lateral havia uma entrada para o cabo de monitor, seguido de uma entrada para o cabo de periféricos, e ao lado um seletor do canal da televisão a ser colocado. No slot de periféricos era possível encaixar um módulo que permitia que outros aparelhos fossem conectados a ele. Possuía 2 slots de cartuchos na parte superior e uma porta serial para periféricos como modems e impressoras. Sim, você escutou certo, modems. Inicialmente, o Atari 800 contava com armazenamento em fita cassete para programas e dados. Posteriormente, a Atari lançou unidades de disquetes que podiam ser conectadas ao sistema para armazenamento mais rápido e era mais conveniente também. Quando comparado com seu irmão mais novo, o Atari 400, ambos tinham 4 KB de memória RAM. No entanto, o 800 tinha 4 slots de expansão de memória que permitiam que fosse expandida até 48 KB, enquanto o Atari 400 não tinha essa capacidade de expansão. Esteticamente, o Atari 800 possuía o teclado Full Stroke, como foi dito. Este teclado proporcionava uma experiência de digitação mais confortável em relação ao teclado do 400. O teclado de membrana do Atari 400 era muito mais bonito e dava a impressão que ele era um computador lançado depois que o Atari 800. Mas não adianta nada você ser bonito se não for operacional. É o famoso bonitinho mais ordinário. Não que ele seja ruim, mas o outro era melhor. Já o teclado Full Stroke do Atari 800 lembrava um teclado de computador tradicional. Isso tornava ele mais adequado para tarefas como digitação e programação. Já em relação à compatibilidade, devido a diferenças de design, alguns softwares do Atari 400 não eram totalmente compatíveis com o Atari 800. Por outro lado, a maioria dos softwares do Atari 800 funcionava muito bem no Atari 400. Ambos os computadores compartilhavam a mesma CPU, a MOS 6502, o mesmo chip gráfico e também o mesmo chip de som, o Golf Tango India Alpha. Quanto aos modelos de computadores da época que concorriam no mercado com o Atari 800, tínhamos o Commodore 64, que apresentava um processador MOS Technology 6510 muito avançado, 64 memória de RAM, recursos gráficos e som superiores e também uma grande biblioteca de software. O Commodore 64 tornou-se um dos computadores domésticos mais vendidos de todos os tempos, sendo realmente uma forte concorrência ao Atari 800. Apple Série 2, Apple II. A série de computadores eram concorrentes populares do Atari 800. Eles apresentavam um processador 6502, mas ofereciam uma plataforma mais polida e estabelecida como uma grande base de software e com um ótimo suporte. When Andrea Barber grows up, she's going to publish a newspaper. But then that's what she's doing right now. Kids are gonna freak when they see this. Chris Stahl wants to pilot a jet plane. In fact, he's already flying one. And when Hakeem grows up, he's going to be a record producer. A child with an Apple II computer quickly learns there's no use putting off until tomorrow what you can do today. Tandy, Radio Shack. O TRS-80 Color Computer era outro concorrente da Atari. Tinha um processador Motorola 6809
16 KB a 64 de RAM e também uma rechonchuda seleção de software e periféricos. Let the Radio Shack TRS-80 put the world of color computing into your home. Instant loading program packs turn any color TV into an exciting game arcade. And there's more. The color computer is an educational aid, a home management tool, and up-to-the-minute electronic information service. The programmable, expandable TRS-80 color computer from $399 only at Radio Shack, the biggest name in little computers. Texas Instruments Tango India 99/4 Alpha. Ele apresentava um processador dele mesmo, Texas Instruments Tango Mike Serra 9900, com 16 KB a 32 de memória RAM e oferecia gráficos avançados. No entanto, apesar de seus pontos fortes, enfrentou desafios no mercado devido ao suporte limitado de software e problemas de preço. Looking for a powerful home computer? This is the one. Texas Instruments home computer. With 16K memory, it can take you a long way. Want a computer with a lot of software? Oh, yeah, this is the one. The TI home computer gives you more of these software cartridges than any computer in the world. The whole world. So, with all the power you have here to run all the power here, this is the one. The home computer from Texas Instruments. This is the one. Mais um. Sinclair Zulu X-Ray Spectrum. O ZX Spectrum foi desenvolvido pela própria Sinclair e era um computador doméstico popular no Reino Unido e que também concorria com o Atari 800. Este apresentava um processador Z80 e tinha de 16 a 48 KB de memória RAM. Em relação à biblioteca, era relativamente significativa, tinha jogos e software, mas o principal mercado era o mercado europeu. Por último, o já conhecido neste canal, o Coleco Adam. Eu vou colocar um card aqui em cima para quem quiser ver a história dele. O Coleco Adam foi produzido pela Coleco Industries. Ele era um computador doméstico e apresentava também um processador Zilog 80. Este tinha 80 KB de memória RAM e uma unidade cassete embutida. Ele era conhecido por ter um software integrado e compatibilidade com os cartuchos de jogos do monstro máximo dos consoles, o ColecoVision. You'll never finish by morning. No problem. Now, command the powers of Atom with professional keyboard, high-speed memory drive, and built-in word processor program, all in one package. Oops, you gotta start over. Relax. Adam, move that paragraph. Is that legal? And print. Atom, even a letter-quality daisy wheel printer. You did it! Adam, my launch sequence. Is that legal? Command the powers of Atom and program your future. Principais pontos positivos deste computadorzinho muito legal eram: 1. Gráfico e som avançado. Para os padrões de hoje em dia, a gente pode não dar nada, mas aquele chip gráfico personalizado e chip de som eram muito modernos para a época. Proporcionavam um visual irado e também um áudio multicanal. Isso era muito atraente. 2. Sua capacidade de expansão. Como o Atari 800 tinha 4 slots de expansão de memória, permitindo que se atualizasse a RAM do sistema para até 48 KB, era uma capacidade que não tinha como não ser percebido. 3. O já comentado teclado Full Stroke e todas as suas entradas e saídas. Todas as portas de joystick, suporte para controladores, slots de cartucho, porta serial, porta de expansão. Tudo isso era uma novidade. Hoje em dia a gente também não dá nada para isso, mas era. Legado dos jogos Atari. A Atari tinha uma forte reputação na indústria de jogos, apesar de ter sido bem afetada pelas mancadas, né? Mas o Atari 800
soube capitalizar este legado. Ele oferecia compatibilidade com uma grande variedade da biblioteca de jogos da Atari 2600 por meio de uso de um adaptador. Design atraente, ele é muito robusto, ele é muito grandão, ele chama atenção mesmo. Ele apresentava um design muito elegante e também futurista. Ó, esse é importante, hein? Suporte ao desenvolvedor da Atari. Como a Atari fornecia um suporte considerável aos desenvolvedores e também ferramentas para criar softwares, incluindo jogos, a biblioteca de software era muito diversificada para esta plataforma e ajudou a desenvolver uma comunidade bem grande. Esta foi a primeira parte do vídeo do Atari 800. Segunda parte sai na semana que vem. Valeu!